Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia. Gênesis capítulo 25. Versículo 19 ao 28. Gênesis capítulo 25, versículo 19 ao 28. Diz assim: Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão, Abraão que gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está acontecendo isso? Foi então o consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu o seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Vamos orar, amados. Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra. Agora, Deus, fala conosco, Pai. Fala, Senhor, que o teu povo quer ouvir a tua voz. Nós te pedimos, ó Pai, encarecidamente. Venha, ó Senhor, estar no nosso meio. Continua, Pai, no nosso meio. Assim como nos louvores, também na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, querido. Nesta semana nós estamos na Semana da Família, começando hoje até domingo. Semana esta que o Senhor tem palavra, meditação e reflexão para as famílias. Você faz parte de uma família? Todos aqui fazem parte de uma família. E nesta noite nós vamos estar falando sobre a família com a promessa de Deus. Mas família esta que é a continuação das promessas de Deus. Nós já ouvimos falar sobre a história de Abraão, pai de Isaque, aonde o Senhor fez uma promessa a este homem. Isaque, filho da promessa, agora chegou a vez dele constituir a sua família. Como todos nós, um dia, temos a graça de Deus, a bênção de Deus de estarmos constituindo uma família, chegou a hora de Isaque. Isaque este, que já estava com seus 40 anos. 40 anos, por ser um homem calmo, tranquilo, Abraão viu que havia necessidade dele se casar. Como todos nós, dependendo da condição de cada um, Deus nos dá esta graça. Irmãos, essa palavra de Gênesis 25, 19, 28, uma palavra onde nós temos que observar como continua a bênção, a promessa de Deus sobre a família. Porque Deus falou ao pai de Isaque, seu pai Abraão, que faria ele pai de uma grande nação. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. Esta foi a promessa que Deus falou com Abraão. E se os irmãos meditarem um pouquinho nesta história de Abraão, Sara, sua esposa, era estéril. E já era de idade avançada e não conseguia gerar filhos. Mas a promessa de Deus se cumpriu e Isaque veio para a honra e glória do nome do Senhor, porque Deus honra as suas promessas. Deus tem honrado as suas promessas com você, meu irmão?
Deus tem mantido a sua palavra com você, irmão? Porque tudo pode passar, mas as promessas de Deus não hão de passar. Creia nisso, irmão. Tudo pode mudar nesta terra, mas aquilo que Deus promete há de se cumprir. Há de se cumprir. Então Isaac, filho da velhice, gerado, agora um homem constituído, herdeiro de Abraão, de todas as suas riquezas, já estavam com seus 40 anos. 40 anos e Abraão viu que havia uma necessidade desse homem estar casando. Só que, para a gente entender isso aqui, nós precisamos acompanhar o capítulo 24, 25, 26 e 27, para entender o quanto Deus é cuidadoso para com os seus filhos. Deus despertou a Abraão que Isaac não se casasse com as mulheres da terra que eles estavam habitando, com as cananeias. Por que isso? Devido aos pecados que estavam ocorrendo naquela época. Deus orienta a Abraão que fosse mandado um servo dele à terra de Abraão buscar uma esposa para Isaac. Cuidado este é para que não houvesse contaminação, para que mantivesse a linhagem e a purificação da família de Abraão, das bênçãos de Deus. Porque uma vez que se envolve com o pecado, uma vez que há problemas de contaminação com o pecado, fica com dificuldade de se cumprir as promessas de Deus. Uma coisa que atrapalha as promessas de Deus na vida de um homem e de uma mulher são os pecados. São os caminhos que nós colocamos na nossa frente, os caminhos que nós tomamos como direção e acabam às vezes atrapalhando as bênçãos, a chegada das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Vira e mexe eu falo para os meus filhos, em tom de brincadeira, mas com uma seriedade. Você não escolhe o pai, não escolhe a mãe, não escolhe a tua parentela. O único direito que você tem é de escolher com quem você quer casar. Certo, irmãos? E você escolhe. Pelo amor, pelo sentimento, pela aparência, cada um tem o seu detalhe. Cada um tem a sua história. Cada um vive a história que ele quer traçar para a sua vida. E você faz a escolha. Escolhas estas que muitas vezes nós temos que observar, muitos casos de orientações de pai e mãe falando assim, esse não, filha. Essa não, filho. Mas o coração às vezes é tão enganoso que nos leva a esse detalhe. Mas Abraão estava preocupado com Isaac, porque se um dia Deus fez esta promessa a ele, que dele teria uma grande nação, ele falou, preciso de uma esposa para o meu filho, para dar continuidade à promessa. Irmãos, a sua família tem que ser continuidade de promessa de Deus nessa terra. Os seus filhos, você é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus nesta terra, você já é a continuidade da promessa de Deus, das promessas de Deus. E nós precisamos ter certeza disso, e principalmente tomarmos posse daquilo que o Senhor tem para nós. Porque a Bíblia diz que o melhor desta terra está disponível para nós, filhos de Deus. Mas muitas vezes nós ignoramos, porque deixamos nos levar pelos nossos sentimentos, que muitas vezes são enganosos. Então, da mesma forma, Abraão estava preocupado para que Isaac não se contaminasse. Então pegou o seu servo mais antigo de confiança, para que ele fosse até a terra de Abraão e de lá trouxesse uma esposa. E houve todo um proceder, todo um mover de Deus, conforme está relatado no capítulo 24. E Eliezer, esse servo, encontrou Rebeca e trouxe Rebeca para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Só que aí, irmãos, graças a Deus eles se casaram. Era Isaac, como já falei, de 40 anos, mas novamente, a família que estava debaixo da promessa
a esterilidade rondava novamente. Novamente. A esterilidade não por questão de idade, mas por uma questão da própria mulher. A Bíblia fala aqui no versículo 21, que Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à oração. Irmãos, há problemas que só Deus pode responder. Você, casal, sabe o que eu estou falando. Há situação, há doenças, há questões que só Deus pode responder, só Deus tem como resolver. A medicina desengana, os homens falam que não dá, outras mulheres até falam para sua esposa que não dá, mas eu quero dizer para você, homem, nesta noite, olha, tenha este cuidado aqui como teve Isaque, em vez de você falar, vai orar a Deus, entrega na mão do Senhor, porque o Senhor pode falar, a última palavra vem de Deus. É Deus que vai dizer sim ou não no seu casamento, assim como também você, mulher, é Deus que vai dizer sim ou não para o seu casamento, é Deus que vai cuidar, é Deus que vai traçar, é Deus que vai dar o norte e o sul para o seu casamento. Aleluia. Não importa o que você esteja passando, não importa qual é a sua necessidade, aonde Deus opera, nada fica desfavorável. Nada fica. Porque como ia continuar a promessa de Deus se a mulher dele era estéril? Como? Como continuar? E, irmãos, esterilidade para uma mulher é como uma cruz. É uma crucificação. É uma crucificação. Nesta época aqui não tinha questão de adotar. Teria que ser de sangue. Teria que manter a linhagem. E ela foi, mandaram buscar ela. Não foi qualquer uma. Foi escolhida por Deus. Mas havia uma necessidade de Isaque estar orando pela sua esposa. E por isso ele orou. E ao orar veio o milagre. E eu digo mais, o milagre veio em porção dobrada. Quando Deus faz em porção dobrada. Uma medida sacudida, recalcada. Porque você pedir a Deus um filho, e Ele lhe dá logo 2. 2 irmãos. 2 gêmeos, que para esta época aqui, gêmeos, era uma coisa totalmente fora do comum. É bênção demais. Mas olha só, nem tudo estava tranquilo. Olha como é que vem passando as fases desse casal. Assim como nós passamos várias fases nas nossas vidas. Nós estamos para namorar, estamos para noivar, nós nos casamos, agora vem os filhos. Filho este que eles estavam pedindo a Deus. Deus mandou 2. Agora olha o que acontece no versículo 23. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está acontecendo isso? Por quê? Imagina 2 crianças, 2 bebês, 2 fetos, no ventre de sua mãe, já empurrando um ao outro. Ela não conseguia entender. De maneira nenhuma. Mas sabe por que ela não conseguia entender? Primeiro, porque a bênção era dobrada. E segundo, o plano de Deus. A promessa de Deus foi duplicada. Ao ponto dela ir consultar a Deus. Novamente, agora eu vejo o exemplo da mulher. Ela, em vez de falar, blasfemar, em vez de falar qualquer besteira, ela foi buscar quem poderia dar uma resposta exata para ela. Quem é esse? O Senhor. O homem não foi jogar fora a conversa, ele foi falar com Deus. Deus abençoou. Agora vem a esposa, um problema acontecendo no seu ventre. Ela foi blasfemar? Não. Foi reclamar? Não. Ela foi consultar o Senhor. Ela foi falar com Deus. Deus, por que isso está acontecendo comigo? E Deus respondeu para ela. Deus respondeu para ela. Versículo 23 diz assim, disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Tremendo. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Em ti farei uma grande nação, uma. Agora no caso de Isaque, Deus está fazendo o dobro, são 2 nações, é uma porção, é uma promessa dobrada. 2 nações. Irmão, quando Deus dá,
Ele dá a medida que você precisa. A soma de Deus é tudo multiplicação. A conta de Deus não fecha no nosso mundo. A conta é dele. Ele sabe. Por isso que eu digo, irmãos, olha só. Você é escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe. Os planos de Deus, as promessas de Deus, não é a partir de agora ou de ontem. Não, é desde o ventre da sua mãe. Antes de você ser gerado, ao momento que você já está sendo gerado, Deus já está traçando todas as promessas que Ele vai fazer na sua vida. É algo muito importante, irmão, é muito sério. Por isso você, mãe, você tem que estar sempre consultando Deus e abençoando os seus filhos. Essa consulta a Deus aqui, irmão, é algo tremendo. Porque você precisa entender qual é o plano de Deus na vida dos seus filhos. E você que é pai e mãe como eu e minha esposa, você sabe que nós precisamos entender quais são os planos de Deus para a vida dos nossos filhos. E é algo tremendo. Porque nós, homens, nós pais, nós queremos às vezes traçar o rumo dos nossos filhos. Não, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. Você enfrenta isso? Eu também enfrento. O desejo do meu coração é algo. Agora eu tenho que perguntar ao Senhor, é isso que o Senhor quer para a vida dos meus filhos? A única coisa que nós temos certeza é que as promessas de Deus estarão sobre as nossas gerações. Posso ouvir um amém? É isso que você tem que pedir a garantia de Deus. É isso. Essa é a questão. É a continuidade da promessa de Deus. 2 nações. Agora, a questão é que essas 2 nações não iam andar juntas, iam andar separadas. Povos que se separarão, um deles será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais novo. Isto aqui é algo tremendo, irmão, porque naquela época, o costume do povo aqui, os filhos mais novos tinham que obedecer os mais velhos a partir da ausência do pai. Era herança. Quando ele recebeu a bênção do pai, todos os demais filhos, servos, esposa, empregados, tudo tinha que bater continência para ele. Por isso que era tão importante a bênção de Deus sobre o filho primogênito. Como o mais novo, como o mais velho vai seguir o mais novo? Você vai entender isso? Não. É plano de Deus. É promessa de Deus. É promessa de Deus, irmãos. Às vezes nós fazemos projetos, nós fazemos tantos planos, tantas coisas na nossa mente. Agora o que Deus vai fazer? O futuro só a Deus pertence. Só Ele. Só Ele. E ao chegar a essa época de dar à luz, confirmou-se. A situação foi tão complicada que o mais velho saiu. E detalhe, irmão, eram gêmeos de, como diz hoje, de placentas diferentes. Não eram idênticos. Eram de placentas diferentes. Tanto é que um era peludo, foi dado o nome de Esaú, e o outro, o mais novo, diz que era ruivo. Só que ele, assim, a briga era tão grande, que você tem irmãos? Você tem irmão, irmã? Briga de irmão e irmã sempre tem. É algo tremendo. E que às vezes nós, como pai e mãe, nós não entendemos por que eles estão brigando. Às vezes brigam até por um palito de fósforo. Brigam até por palavras. E vocês estão brigando por quê? Eles mesmos às vezes não sabem explicar por que estão brigando. Não sabem. Mas brigam. Ao ponto que o mais novo já saiu segurando no calcanhar do mais velho. Não me deixa aqui não, eu vou sair junto também. Eu tenho que ir junto de você. Briga terrível. E os meninos foram crescendo. Cada um com seu comportamento, cada um com a sua habilidade. Cada um. O Esaú, caçador habilidoso, vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Cada um tem uma sua função, cada um tem a sua característica. Deus tem vários filhos na terra e Ele sabe a característica de cada um. Você, filho de Deus, Deus conhece a sua característica. Se você não faz, Ele sabe que você não quer fazer. Porque Ele te deu habilidade, Ele te deu característica, Ele te deu dons, Ele te dá
muitas coisas. O que você quer se desenvolver? Irmão, nós precisamos tomar posse dos nossos dons e nossas habilidades na casa do Senhor para viver neste mundo. A Bíblia diz que a uns Deus dá dom de cantar, outros de pregar, outros de orientar. Cada um. Você tem um dom, ou mais de um dom. E você precisa tornar essa habilidade para Deus. Porque Deus conhece você. Deus não fez você para estar parado, sentado somente no banco da igreja. Deus escolheu você, porque Ele tem muitas habilidades para distribuir na sua vida. Ele tem muita coisa para fazer por você. Agora eu digo para você, pai e mãe, tenham um cuidado. Que no versículo 28, diz que Isaac preferia Esaú porque gostava de comer suas caças. E Rebeca preferia Jacó. Por quê? Jacó era caseiro. Qual é a mãe que não gosta do filho ou de uma filha ajudando em casa? Qual é? A mãe, o pai. O pai já gostava de Esaú, porque Esaú era habilidoso na sua caça, e trazia as caças boas e fazia bons pratos. Isto aqui é muito perigoso, quando você declara preferências a um filho ou a outros. Cada filho tem o seu valor, mas diante de você, eles têm que ser igual. Porque você, eu, todos nós temos os mesmos valores diante de Deus. Deus não faz exceção, não faz diferença. Mas nós temos essa mania, às vezes, de não, meu filho é isso, mas minha filha não, ou vice-versa. E isso aqui acabou arruinando, porque isso aqui depois fez acontecer um grande problema na vida desta família, que foi o roubo da primogenitura de Esaú. Diante de tanta bênção, não haveria necessidade disso, porque o Senhor é o Senhor. Se Ele já havia feito a promessa, não precisava disso. Mas voltando na questão do casamento, eu quero dizer para você o seguinte: quantos casamentos nos dias atuais seriam diferentes se Deus, através do Espírito Santo, fosse guia para tudo? Vou repetir, desculpa. Quantos casamentos nos dias atuais seriam diferentes se Deus, através do Espírito Santo, fosse o seu guia para resolver isso? Irmãos, o seu casamento tem que ser apresentado todos os dias a Deus. Não tem como. Não dá para ser diferente. Sabe por que todo dia? Porque cada dia tem uma história nova. Nenhum dia é igual ao outro. Então, uma necessidade enorme nós estarmos na presença de Deus. Hoje mesmo eu estava conversando. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais. A necessidade é enorme. Quantos casamentos, se Deus estivesse guiando, eles não começariam errado, não estariam vivendo no erro e estariam dando frutos? Quantos são os casais que não estão dando frutos porque um dia pecaram, um dia mantiveram um problema e ele está até hoje acompanhando esse casal? É necessário chamar o Espírito Santo para dentro do casamento e pedir ajuda. Deus nos ajuda, nos guia. Qual é o melhor passo que nós devemos dar na nossa vida matrimonial? Quantos seriam os casamentos dos dias atuais? Seriam bem melhor se o casal tivesse a bênção de suas famílias. Filhos se casam, filhos estão namorando, filhos estão noivando e às vezes as famílias nem sabem. Não há a bênção de Deus. Essa questão de você abençoar o seu filho é algo tão importante, porque ali Deus está declarando a continuidade das promessas para a vida de cada filho. Então você, filho que ainda não casou, está noivo, lembre-se, os seus pais têm que abençoar o seu casamento. Os seus pais, tanto da noiva quanto do noivo. É melhor estar na bênção, irmão. É melhor ser abençoado do que começar um casamento brigado.
Bênçãos às vezes estão retidas. De quantos casais nós já atendemos e continuamos a atender por problemas que não começaram hoje, vêm se arrastando lá de trás. Mas as pessoas não querem parar para se consertar. As pessoas não querem parar para fazer uma reflexão e ver onde eu estou errando, por que eu estou errando, por que não está dando certo. É você parar e pedir: Senhor, abençoa o meu casamento. Assim como Abraão teve a preocupação com seu filho Isaac, nós temos preocupação com nossos filhos. Porque a continuidade é o seu nome, é a minha geração que vai continuar, é a sua geração que vai dar continuidade. E você acha que Deus não se preocupa com isso? Você acha que Deus fica feliz quando você desobedece? Você acha que o Espírito Santo não se entristece ao modo de você não declarar que Deus é o Senhor da sua vida e do seu casamento? Irmãos, eu creio que até domingo Deus vai fazer grande obra em casamentos aqui nesta igreja. Eu creio. Famílias estarão sendo restauradas. Famílias estarão sendo abençoadas. Uma semana de família, uma semana que você vive intensamente a sua família, é necessário. E por isso eu queria convidar você nesta noite. Seu esposo e sua esposa estiverem junto, amém. Se não estiverem, você como representante, até mesmo você que é filho, que quer ver a bênção dentro do seu lar, da casa dos seus pais, hoje é dia de você estar orando. Hoje é dia de você declarar a bênção sobre a sua casa. Hoje é dia de você declarar que a bênção do Senhor precisa estar presente. É dia de você convidar o Espírito Santo: vem morar no meu lar. Por isso, coloque-se de pé. Coloque a mão no seu coração e comece a falar: Senhor, meu casamento, Pai. Se você acha que o seu casamento está abençoado, glórias a Deus por isso. E peça ao Senhor para que continue. Peça a Deus para que continue fazendo a manutenção do seu casamento, através das bênçãos e das promessas. Agora, você que entrou nesta noite aqui, ou está ao alcance da nossa voz, pelas redes sociais, que neste momento você pode estar passando por grande tribulação no seu lar, na sua casa, seu familiar, com seu esposo, com a sua esposa, ou até mesmo com seus filhos. Quem sabe você não sabe nem aonde os seus filhos estão. Eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor pode alcançar a todos eles. A mão do Senhor pode ser esticada e chegar a cada um deles. E assim como a mão do Senhor estendida, as bênçãos do Senhor, as promessas de Deus também vão acompanhar. Por isso eu quero te pedir nesta noite que você comece a declarar as bênçãos e as vitórias dentro da sua casa. Comece a utilizar a sua boca para falar de Deus na sua casa, ou sobre a sua casa. Começa a declarar que as promessas de Deus precisam chegar lá. Começa a declarar que o Senhor é o Senhor da sua casa, que é o Senhor da sua família, que é o Senhor da sua geração. Começa a declarar que a vitória é sua, em nome de Jesus. Ainda que o inimigo se levante, porque o inimigo não fica feliz quando uma família está bem. Ainda que a crise financeira tenha chegado à sua casa, ainda que as necessidades estejam batendo à sua porta, lembre que o Senhor é contigo. A Bíblia diz que nenhum justo faltará o pão, nenhum justo faltará. As suas necessidades Deus conhece antes de você abrir a sua boca. E hoje eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua casa. Eu declaro as promessas de Deus sobre a sua casa. Aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem pedido a Deus, hoje Deus está chegando, declarando na sua casa. As bênçãos do Senhor alcançarão, não só a você, mas a toda a sua geração.
Em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, eu entrego a tua igreja, o teu povo. Entrego cada lar aqui representado, ó Pai. Senhor, eu entrego também essas pessoas que estão nos ouvindo, ó Deus, os seus lares. Que o Senhor possa estar adentrando, Senhor, e abençoando. Senhor, faça moradia nos nossos lares, ó Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja a cada dia conosco, nos orientando como, Senhor, como agir no nosso meio, no nosso lar, ó Pai. Por isso, ó Deus, continua conosco, Pai. Dá-nos, ó Deus, a orientação de como cuidar dos nossos familiares, ó Pai. Eu entrego a todos nas tuas mãos, ó Pai. E eu creio nas promessas do Senhor que estão estendidas e as bênçãos que serão derramadas para cada um de nós. No nome de Jesus Cristo. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo? Amém, glória a Deus. Irmãos, não saia daqui hoje sem declarar a bênção sobre a sua família. E creia, quando você colocar os pés no seu lar, que o Senhor está contigo, que o Espírito Santo está lá te aguardando. E tudo aquilo que você precisa resolver, Deus já está agindo. Deus está agindo. Depois você vai contar esse milagre. Você será testemunha do que Deus fez e o que Ele irá fazer na sua casa. Amém? Deus abençoe a todos. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clique no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.